Nem toda pessoa iniciante na espiritualidade está preparada para lidar com energia de demanda. E o perigo não está no guia. O perigo está em não conseguir ajustar o pedido, a energia e acabar vibrando com algo errado. E eu não estou falando isso por achismo, eu falo isso como alguém que já vivenciou muita coisa. Essa é uma das perguntas que mais aparecem aqui. Se eu sou iniciante, eu posso desmanchar uma demanda sozinha? E antes eu quero falar que antigamente eu tinha um posicionamento diferente, mas se a gente tá aí para aprender, evoluir, mudar é algo bom. E eu sou Pérola de Iemanjá, já tenho mais de 20 anos aí de trajetória dentro da Umbanda e também com óticas espiritualistas, e eu convido você a acessar os meus canais Pérola Iemanjá aqui no YouTube. Você vai ver que eu tenho mais de um canal aqui no YouTube e também nas outras redes sociais. Meu arroba é sempre Pérola Iemanjá. E aqui embaixo você encontra os links dos nossos serviços, atendimentos e produtos. E dentro desse repertório tem o Caminhos do Axé, que é o que realmente as pessoas procuram geralmente quem chega aqui. Aquela pessoa que busca se aprofundar na espiritualidade, ter autonomia, independência e o mais importante de tudo, conexão com os seus guias. Tem gente que fala que iniciante não pode devolver demanda nunca. Outras pessoas que falam que pode, que é só você acender a vela que deixar que vai resolver. E hoje eu quero falar para você uma coisa com muita honestidade, principalmente sobre a ótica espiritual. As duas respostas não são mentira, mas elas também não são totalmente verdade. E a questão é, as duas têm um potencial de risco, um potencial de realmente se gerar algo de fato perigoso. E é sob essa ótica que eu vou desenrolar o tema de hoje. Eu quero começar pelo ponto mais importante. Quem executa um trabalho espiritual, independente de que trabalho seja, não é o médium, é o guia. Mas o guia se utiliza da energia daquele médium. É a qualidade energética em questão. Outro ponto importante, que é algo que eu tenho que enfatizar para mim sempre. A vela não é poder. A vela é um canal energético. A vela por si só, ela não manda, ela não ordena, ela não obriga. Então sim, quando alguém acende uma vela com consciência, não é essa pessoa propriamente que está mexendo a energia. Mas o problema não tá em acender a vela. O problema tá no tipo de pedido que a pessoa faz. Mas Pérola, eu não vou pedir coisa ruim, eu vou pedir a justiça. Mas espera aí, você sabe o que seu corpo está vibrando? O que seu corpo está pedindo? O que seu inconsciente está intencionando? E é aí que tá o perigo. Porque quando a gente é iniciante nas questões energéticas, a gente meio que não sabe diferenciar proteção de ataque, não sabe diferenciar limpeza de proteção, não sabe diferenciar justiça de vingança. E quando a gente não sabe diferenciar isso não quer dizer que a pessoa tá errada, ela só ainda não tá pronta. Ela não tá preparada para decidir sozinha. E existe um erro muito comum que eu vejo na espiritualidade. A ideia de que só a fé vai substituir o preparo espiritual. A fé é muito importante e ela é muito poderosa, mas ela não pode substituir tudo. E se você está no início, você ainda não tem uma conexão ostensiva com o seu guia. E o guia não vai ficar bem direcionado por conta de que, como você não sabe estender o seu pedido, você vai vibrar errado. O seu guia vai ficar confuso. O pedido vai ser confuso. E ele vai responder, o seu guia, né, vai responder a estrutura emocional do seu pedido. E se o que você sustenta for medo, o guia então vai te proteger de medo. Ele não vai combater um inimigo e ainda tem o outro porém, às vezes esse inimigo nem existe. Por isso que quando eu falo que iniciante precisa ter cuidado, não é porque o guia não é forte, é porque o pedido ainda não está limpo. Mas não se veja nesse pedido com palavras ou com as intenções da sua consciência. Veja esse pedido com as necessidades intrínsecas do ser e da nossa ancestralidade, do nosso instinto, que também é animal. E aí eu vou compartilhar uma parte da minha história. Quando eu entrei na Umbanda, eu tinha, assim, poucos meses mesmo na religião. O Dudu, meu filho mais velho, ele era um bebezinho ainda, pequenininho de tudo. Ele já tinha alguns sintomas, algumas sintomáticas, né, mostrando de que ele era uma criança especial.
E eu comecei a perceber, num dado período em casa, umas situações estranhas. Eu fiquei adoecida, mas adoecida de um jeito que eu nunca tinha ficado. Eu fiquei tão doente, eu pensei que eu ia sarar, mas acabou que eu não sarava. E chegou ao ponto de eu começar a tossir e começar a cuspir sangue. Eu demorei para atinar de que isso que estava acontecendo era por conta de uma demanda que tinham mandado. E eu, filha de Iemanjá, enquanto isso estava atacando só a mim, eu estava de boa, eu estava assim, eu aguento, de boa, é só esperar ter paciência. Mas aí chegou um dia que atingiu o Dudu. E quando atingiu o Dudu, o meu instinto materno gritou mais alto. Eu fiz uma ritualística da família. E nessa ritualística da família eu direcionei, pedi a intenção a Xangô, não conhecia a esquerda. Hoje eu sei que esse rito em específico muito provavelmente é um rito de esquerda. E eu falei assim, olha, se isso que tá aqui me pertence, tudo bem. Mas se não me pertence, que isso volte para quem mandou, volte para o seu proprietário, volte para o destinatário. O que eu fiz ali não foi técnica, sabe? Foi puramente instinto e um ritual da família que eu tinha aprendido há pouco tempo. E assim, um ritual bem simples, para ser bem franca com vocês, assim, foi bem simples de fazer esse ritual. E eu me lembro como se fosse hoje. No dia seguinte, a pessoa em questão que estava demandando, ela demandava na verdade pro meu marido, e essa demanda atingiu a mim e depois atingiu o meu filho. Entre todos, quem ficou pior fui eu. Eu fui o alvo mais fraco de todos, mais desprotegido. Não sei se é por conta do puerpério, se era por conta da infantilidade, da idade, da ingenuidade, enfim. E foi muito claro, no dia seguinte, eu me recordo muito bem porque foi uma quinta-feira, no dia seguinte, essa pessoa, ela mal conseguia ficar de pé. E ela chorava, chorava, chorava. E o que ela desenvolveu foi uma crise renal muito dolorosa, muito dolorosa. Então, ela teve um dia péssimo naquele dia. E eu tava tendo 30 dias péssimos, sem saber o porquê. E hoje, olhando com maturidade para isso que aconteceu, quando houve esse desmanche de demanda, porque se a gente olha pela ótica espiritual, não existe um desmanche, existe um reajuste, um redirecionamento. E aí, eu penso que isso foi uma exceção. Uma exceção. Comigo, eu dei sorte, eu dei muita sorte. Porque o que acontece quando a gente é iniciante? Muitas vezes a gente acaba fazendo o trabalho e em vez de reposicionar a energia ao seu eixo natural, a gente destina ela para alguém que a gente acha que fez algo, para alguém que a gente pensa, que a gente sente, para alguém que a gente está com alguma chateação, ao invés de deixar a espiritualidade direcionar isso ao seu devido lugar. E por isso que eu falo, o episódio que aconteceu comigo é uma exceção, isso não dá para virar um ensinamento de vida, ou um caminho ou um ritual infalível que vai funcionar para qualquer pessoa que fizer. Isso seria de muita irresponsabilidade. O que me assustou naquela época não foi o que eu fiz externamente. Na verdade, foi a minha postura interna. Eu não pedi ataque, eu não pedi vingança, eu não pedi, sabe, revanche. Eu não mandei ninguém sofrer, eu não destinei aquilo a ninguém que eu tinha alguma desavença. Eu entreguei essa decisão de justiça espiritual para Xangô, para aquele que eu conhecia e que poderia de fato interceder na minha ótica, na minha maturidade, na minha ingenuidade. E existe uma diferença muito grande entre entregar e reagir. Porque se eu tivesse reagido, e não que a reação seja errada, mas se eu tivesse reagido, poderia ser que eu, errante como um humano, eu tivesse devolvido essa demanda para o destinatário incorreto, para aquele que não merecia. E aí então, gratuitamente, eu estava criando um inimigo desnecessário. Inventando, criando uma pedra, um obstáculo, um karma no meu caminho para ser resolvido. Percebe a diferença? Hoje, com mais maturidade espiritual,
Eu não ensino ninguém a fazer o que eu fiz há 22 anos atrás. Não porque não funciona, mas porque o mesmo ritual feito em outro estado emocional, mental, pode gerar um resultado muito diferente. E o meu papel aqui não é sustentar e incentivar algo que pode te dar algum problema maior. É te ensinar discernimento, entender quando é o seu limite e quando é o momento de parar. Existe uma diferença gigantesca entre pedir proteção espiritual e pedir uma intervenção espiritual. E isso não cabe num vídeo curto, mesmo que esse vídeo tenha mais de 10 minutos. Por isso eu escrevi um texto muito mais profundo, com muito mais camadas, onde eu explico quando você não deve agir sozinha, quando o guia age mesmo sem você pedir, e como não criar inimigos espirituais imaginários. E esse texto você encontra no portal da sacerdotisa. Espiritualidade não é sobre poder, é sobre responsabilidade. E se você gostou desse conteúdo, já deixa o seu like, não esquece de me seguir, de hypar o meu vídeo e de compartilhar com seus amigos. Deixa aqui nos comentários a sua dúvida, quem sabe ela não se torna o tema do nosso próximo vídeo. E eu quero agradecer aos membros aqui do canal, vou deixar os nomes deles agora aqui no final. Muito axé!